E aí galera, hoje irei fazer um vídeo de um dos personagens mais sombrios da Marvel, o Cavaleiro da Lua. Então vamos lá, mas antes se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, deixa o seu comentário, compartilha meus vídeos nas redes sociais. Fazendo tudo isso galera, vamos começar. O Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez na HQ Werewolf by Night, número 32, maio de 1975. Nessa história, no meio do beco decadente, aparece o lobisomem que se chama Jack Russell. Ele luta contra uma misteriosa figura fantasiada de branco, armada com armas de prata. Ele é um vilão. Seu nome é Cavaleiro da Lua e ele é um mercenário. Ele atira 3 dardos de arremesso em forma de meia-lua no peito do lobisomem e o soca com um sólido de cestos de prata. O lobisomem uva de dor e uma parte de sua mente reflete sobre os eventos recentes. Na noite anterior, Jack se transformou no lobisomem durante uma viagem de esqui a norte da Califórnia, onde atacou brutalmente seu amigo Buck Koa. Ele recuou para as florestas nevadas e encontrou abrigo sob algumas madeiras caídas. O corpo de Buck foi recuperado e levado para o Westwood Hospital, onde os cirurgiões trabalharam para salvar a sua vida. Quando Jack acordou, ele não tinha ideia onde estava nem o que havia feito com Buck. Ele pegou carona de volta para casa, onde seus padrastos lhe contou sobre as condições de Buck. Jack correu para o hospital, onde encontrou com Lisa e Topaz, e eles disseram que Buck estava em estado crítico e entrou em coma. Quando Jack voltou para casa, ele encontrou o Cavaleiro da Lua parado em sua sala de estar. O Cavaleiro da Lua sabia que Jack era o lobisomem e revelou que o comitê lhe pagou $10.000 para trazê-lo vivo. Philip Russell agarrou o Cavaleiro da Lua e o segurou por tempo suficiente para Jack sair da casa. De volta ao presente, o Cavaleiro da Lua continua a golpear o lobisomem com vários chutes cervantes, bem colocando de volta suas botas forradas de prata. Enquanto o Cavaleiro da Lua continua lutando contra o lobisomem, seu parceiro Frisch vai ao hospital Westwood e sequestra Lizzie e Topaz. O Cavaleiro da Lua finalmente deixa o lobisomem inconsciente e começa a arrastá-lo em direção ao seu helicóptero. E na edição seguinte, o Cavaleiro da Lua leva Jack Russell, o lobisomem atordoado, para seu helicóptero. De volta aos Estados Unidos, o lobisomem acorda aos poucos centímetros da cabine do helicóptero. Ele começa a atacar o Cavaleiro da Lua e os dois caem de escadas de corda e caem no oceano. O Cavaleiro da Lua arrasta o lobisomem atordoado para as docas próximas e eles continuam lutando entre si. Ao amanhecer, o lobisomem se transforma em Jack Russell. O Cavaleiro da Lua o derruba para a contagem com uma bota bem colocada na mandíbula. Ele se encontra com Frisch e juntos eles trazem Jack, bem como Lisa e Topaz, para o comitê. Na sede do comitê, o líder da organização paga o Cavaleiro da Lua sua bolsa de $10.000. Jack Russell está escondido em uma gaiola, enquanto Lisa e Topaz estão presos a uma parede próxima. O membro do comitê revela que planeja usar Jack como uma arma secreta para eliminar rivais. Jack grita com o Cavaleiro da Lua e diz a ele que ele não capturou apenas um monstro, mas um ser humano real. Retoricamente, ele pergunta a ele: "Você está chocado ao saber que eu sou uma pessoa honesta como Deus?" Algo nas palavras de Jack desperta a consciência do Cavaleiro da Lua. Ele se arrepende de tê-lo capturado. À medida que a lua nasce na terceira noite, Jack se transforma mais uma vez no lobisomem. O Cavaleiro da Lua recusa a permitir que o comitê o use como arma secreta pessoal. Então ele liberta Jack e juntos eles atacam os membros do comitê. A maioria deles fogem aterrorizados, mas o lobisomem consegue acertar seu líder no rosto com suas garras. O Cavaleiro da Lua usa seus dados crescentes para libertar Lisa e Topaz e depois foge. Quando a sala está livre de corpos, o lobisomem também sai e corre para a noite. O Cavaleiro da Lua retornou mais uma vez no número 37, e nessa história foi a última vez que o Cavaleiro da Lua apareceu nessa série de Werewolf by Night, mas ele não fez muita coisa nesse quadrinho, a não ser dar umas boas surras no lobisomem. Depois de Werewolf by Night, o personagem fez tanto sucesso que ele ganhou sua própria revista solo, Monkey Knight número 1, 19 de agosto de 1980, e essa foi a primeira origem dele nos quadrinhos da Marvel. O mercenário Raoul Bushman e seu tenente Mark Spector lideram um ataque a um acampamento rebelde no Sudão. Um helicóptero pousa e chega uma pessoa.
e esse é Jean Paul Dutchman, ou também conhecido como Frisch, e ele chega e diz a Spector que ele vasculhou os papéis secretos de Bushman. As informações confirmam sua decisão de deixar de trabalhar para Bushman. Frisch também tem suas novas ordens: atacar a vila de Selima. Spector aponta que não há atividades rebeldes lá. Bushman descobriu que um arqueólogo encontrou uma tumba lá, então eles vão saqueá-la. Naquela noite, os mercenários cavalgam para Selima. Dr. Peter Aurane, o arqueólogo, conheceu Bushman e percebe que ele está lá. Pegando uma adaga encontrada na tumba, ele caminha diretamente para as costas de Bushman. Spector avisa Bushman e desarma Aurane. Bushman matou cruelmente Dr. Peter Aurane, enquanto Spector ficava assistindo a sua morte. Antes de morrer, Aurane diz a Spector onde encontrar sua filha, enquanto Bushman admira a adaga. Spector vai atrás da filha de Aurane, Marlene Aurane. Spector encontrou ela e mandou falar para ela fugir com o Jeep agora, e ela foi, e Mark ficou para trás. Mais tarde, Mark encontra Frisch e diz a ele que eles devem seguir Marlene, mas ele vê Bushman ordenar execuções de aldeões inocentes. Mark Spector não conseguiu ver isso. Ele falou para o Raul Bushman parar com essa loucura. Então Bushman deu um soco poderoso nele, então ele deixa ele jogado no deserto para que ele possa morrer. Spector acorda de madrugada no deserto, sem abrigo e sem água. Ele anda o dia todo. À noite surge uma tempestade, então aparecem dois árabes, o avistam em silhueta contra a lua. Eles avistam uma mulher, que é a Marlene, e ela o segue. Os árabes levam o corpo de Mark Spector até o túmulo do faraó Seti e o colocam no chão. Marlene, como um momento, para pensar. Percebe que Spector provavelmente salvou sua vida e agora pagou por essa misericórdia com a própria vida. De repente, porém, Spector se senta. Ele não tem certeza de quem é, mas conhece o ídolo à sua frente. Khonshu, o deus da lua e da vingança, uma figura do terror, o espírito da vingança. Khonshu ofereceu a Mark Spector como seu avatar na Terra, assim salvaria a vida dele. Então ele aceita, e ele ainda se torna a reencarnação do deus Khonshu. Então Mark se veste no manto dele. Depois disso, ele pega o Jeep de Marlene e vai atrás de Bushman para se vingar. Chegando lá, ele esfaqueia dois homens dele e pegando suas granadas. Bushman e seus homens estão comemorando sua vitória na praça da cidade. Dois caminhões explodem perto do depósito de munição. Quando os homens investigam, o lixão explode. Apenas Bushman permanece. Com Spector o confronta. Ele ouve um grito atrás dele. Marlene o seguiu e Frisch a pegou. Quando Spector se vira, Bushman desapareceu. Mark volta para Nova York, onde ele decide ser um herói vigilante. Então ele tem dois disfarces diferentes. O seu nome verdadeiro é Mark Spector, que é ex-mercenário. O seu primeiro disfarce é chamado de Jake Lockley, que é um motorista de táxi. E o segundo disfarce é chamado de Steven Grant, que é um milionário. Mas, ao longo dos anos, vamos descobrir que esses disfarces não são apenas disfarces, pois são apenas personalidades. Pois Mark Spector possui múltiplas personalidades, que são várias pessoas que lutam contra o corpo dele, tipo vendo no corpo do Ed. Só que aqui o Mark tem múltiplas personalidades, é muita gente no corpo dele. Continuando, no presente, Spector termina de digitar um gravador. Ele diz a Marlene que Bushman é ativo em Nova York. Tive uma sensação estranha sobre isso, como se eu devesse gravar a história de Bushman antes de sair. Ele também diz a ela que para ficar para trás. Spector, como Jake Lockley, vai ao restaurante e lá ele pergunta ao informante Bertrand Crowley sobre o medalhão de caveira encontrado durante uma pressão de heroína e o símbolo de uma nova gangue, diz Crowley, comandado por alguém chamado Bushman. Ele opera abertamente, quase como se quisesse ser encontrado. Sua base fica perto da Rua 99 em Amsterdã, no Harlem. Frisch, no novo helicóptero, o pega e o leva para conhecer Bushman. Spector não percebe o Mercedes o seguindo. O Cavaleiro da Lua entra na boate sem nenhuma tentativa de subterfúgio. Diga a seu chefe que estou prestes a cair na armadilha dele. No escritório do andar de cima, ele lida com alguns bandidos. Uma porta se abre. Na mesa de dentro, ele encontra a adaga do túmulo de Seti. Outra porta se abre para revelar Bushman do lado de fora. O Mercedes estaciona e Marlene sai. Ela quer se vingar de Bushman tanto quanto Spector. Ela entra no escritório. Bushman atira em Spector e erra. Ele atira em Marlene e acerta.
ele derruba Spector. Spector bloqueia os dentes de Bushman com seus cacetetes e começa a espancá-lo. Marlene recupera a consciência. Ela convence Spector a parar antes que ele mate Bushman. Eles ouvem sirenes e saem no helicóptero. A polícia entra e encontra uma lua crescente prateada no parapeito da janela, lançando sua sombra sobre Bushman. E essa foi a primeira história de origem do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos da Marvel. Mas vamos voltar no tempo e conhecer um pouco mais a origem de Mark Spector. E sua história é apresentada no quadrinho Moon Knight número 37. Mark Spector nasceu em Chicago, Illinois. O pai de Mark é chamado de Elias Spector e ele era judeu. Quando criança, Elias Spector fugiu com sua mãe e um amigo chamado Witsi Spellman da acusação nazista depois que Adolf Hitler invadiu a Tchecoslováquia. Elias muda para os Estados Unidos da América, em Chicago, e então ele se torna um rabino e mais tarde tem 2 filhos, Max e Hadal Spector. Mark cresceu no lado pobre da cidade, onde seu pai, Elias, era alvo de discriminação. Mark não conseguiu entender por que seu pai nunca lutaria contra a perseguição. Ele cresceu com seu irmão mais novo, Randall. Seu pai levava seus filhos para a escola todos os dias, mas ele, sendo rabino, fazia com que Randall sofresse bullying. Seu pai estava desapontado com a natureza violenta dos seus meninos e sua obsessão pela guerra. Ele acreditava que deveria se concentrar em sua educação, mas sua esposa descartou isso como meninos sendo meninos. Essa parte do quadrinho eu peguei na série de 3 quadrinhos de Shadowland Moon Knight, que continua ajudando a mostrar a origem do Mark Spector. Durante os últimos anos de sua infância, Mark descobriu por acaso que um amigo próximo de sua família, o rabino Witsi Spellman, era na realidade um desertor nazista e secretamente um serial killer de judeus chamado Ernest. O instituto de luta de Mark começou pela primeira vez quando ele se defendeu de Spellman para escapar do seu alcance. Spellman depois desapareceu sem deixar vestígios. Estes eventos traumáticos também fez com que Mark desenvolvesse um transtorno dissoativo de identidade, que são aquelas múltiplas personalidades que eu falei lá no início do vídeo, que ele vai ter ainda outras personalidades no futuro. Mark Spector, então ele começa uma carreira como boxeador para se defender e estava ganhando grana com isso, mas o seu pai não queria que seu filho fizesse aquilo, ele achava horrível. O seu pai finalmente percebeu uma indicação para a faculdade, o Seminário Teológico, uma posição respeitada mas mega paga. Ele queria que Mark se inscrevesse como estudante para ser um rabino igual a ele, mas Mark se recusou. Em uma noite, Elias viu seu filho boxeando uma pessoa. Ele não gostou nada do que viu, pois tinha muitas pessoas apostando dinheiro sujo naquilo. Então ele pediu para o seu filho parar com isso, mas as pessoas começaram a falar para Mark dar ao velho uma lição que ele nunca vai esquecer. Então Mark, sem a luva, bateu no seu pai jogando no chão. O seu pai ficou irritado, falando se quiser essa vida, que seja então, mas ele não voltará para sua casa e nem será mais o seu filho. Mark acabou desistindo do boxe e se alistou nos fuzileiros navais e serviu por 3 anos. Em sua segunda viagem ao Iraque, seus superiores notaram o comportamento bizarro de Mark depois que seu passado foi desenterrado. Mark Spector foi dispensado, como foi visto no quadrinho Moon Knight volume 8, número 11. Mais tarde, ele se juntou à CIA e trabalhou com várias pessoas que mais tarde interagiram com ele, incluindo William Cross, Amos Lardner e seu próprio irmão Hadal Spector. Hadal matou a namorada de Spector, Lisa, com um machado para impedi-la de expor a um esquema de tráfico de armas. Spector retalhou com uma granada e assumiu que o Hadal estava morto, como foi visto no quadrinho Hulk volume 1, número 17. Uma vez que ele deixou a CIA, Spector se inscreveu em lutas ilegais, onde ele conheceu uma pessoa com quem ele teve uma grande amizade, e essa pessoa é chamada de Frisch James Paul Dushpan, e ambos se tornaram soldados de aluguel. Eles assumiram várias missões, principalmente na África e na América do Sul. Spector mais tarde foi a julgamento por assassinar o presidente de Bosque Verde, um país sul-americano, como foi visto no quadrinho Mark Spector Moon Knight volume 1, número 15. Depois, Mark e Frisch foram para o Egito, no Cairo, e lá eles conhecem uma pessoa chamada Raul Bushman, e eles viajaram para o norte do Sudão, perto da fronteira egípcia, para uma excursão no sítio arqueológico. E esse sítio é do Dr. Peter Auralian e sua filha
Marlene. E aqui voltamos ao início de Moon Knight número 1 de 1980, e você já sabe a história toda. Bushman vai matar o Orani, ele joga o Max Spector no deserto, onde ele é salvo por 2 árabes que levam o corpo dele até o túmulo do faraó Seti, e lá ele encontra a estátua do deus Khonshu e se torna o Cavaleiro da Lua, e aí é só história. O Cavaleiro da Lua, ele já lutou com muitos heróis, como o Justiceiro, ele também lutou contra o Deadpool, que deu um pouco de trabalho, e ele lutou até mesmo com o herói Sentinela, não aqueles robôs que caçam os mutantes. Eu estou falando desse herói aqui, o Sentinela. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo desse cara. Ele é tipo o Superman da Marvel. Realmente, foi no quadrinho Vengeance of Moon Knight número 1 que eles se encontraram pela primeira vez. Foi no finalzinho que eles se encontraram, mas foi na parte 2, Vengeance of Moon Knight número 2, que eles tiveram a linda luta boa, Sentinela contra Cavaleiro da Lua. E foi tipo Batman vs Superman lá na DC. Só que aqui a luta deles foi bem curta. Agora, imagina isso em filme ou um grande quadrinho. Nossa, seria um negócio bom. Mas eu queria mesmo um filme adaptado. E eu já tenho até um título. Olha, Cavaleiro da Lua versus Sentinela. A Marvel pode até colocar Zack Snyder para dirigir esse filme. Ele teria toda a liberdade criativa nisso. Nossa, imagina uma luta desses dois oponentes. Noite de luta. A maior batalha da história. Lua versus Sol. Dia versus noite. Ah, uma curiosidade, nessa época que o Cavaleiro da Lua estava lutando contra o Sentinela, o mundo estava com os Vingadores Sombrios, que são aquele grupo formado por Norman Osborn, que você sabe é o Duende Verde. E aqui eles têm um baita de uma história, eles fingem ser os heróis, mas na verdade eles são vilões. É tipo The Boys lá, sabe? Eu não curto essa série nem os quadrinhos, mas respeito quem gostem. E os Vingadores Sombrios, eles fingem que são os heróis mesmo. Todo mundo ama eles, eles caçam até os heróis, sabe? Eles caçam até os verdadeiros heróis pra ter a boa reputação, mas na verdade eles são os verdadeiros vilões da história. E acho que a Marvel vai adaptar isso pro UCM no futuro. O Cavaleiro da Lua também lutou com o Punho de Ferro e Thor na mesma HQ. E ele conseguiu ser digno de punhar o Mjolnir e jogá-lo de volta ao Thor e dar umas boas marteladas no Thor. Isso aconteceu no quadrinho Avengers Volume 8, número 33. E no quadrinho seguinte, ele e Khonshu vão até o inferno e lá eles encontram Mephisto, e o Cavaleiro da Lua ele derrota o demônio Mephisto no estilo Doutor Estranho, atravessando Mjolnir no peito de Mephisto. Sim, ele derrotou o Mephisto. É, Mephisto, cuidado aí com quem você engana. O Cavaleiro da Lua também ele lutou com Pantera Negra no quadrinho Avengers Volume 8, número 36. Agora, imagine o rei de Wakanda, que tinha armadura de vibrânio, contra um vigilante da lua que tinha os poderes do deus da lua. E a luta foi boa. O Cavaleiro da Lua dava chutes e jogava seus bumerangues em formatos de lua. E o Pantera Negra usava seus nunchakos de vibrânio e suas garras também de vibrânio. A luta chegou até ser sangrenta e no final o Cavaleiro da Lua teve a força da Fênix dentro dele. O Cavaleiro da Lua ficou tão poderoso com a força Fênix que ele tirou Khonshu dentro dele. E os Vingadores precisavam derrotá-lo, e no final ele foi derrotado pelo Thor e os Vingadores. Mas a sua maior ameaça que ele teve que lutar foi com ele mesmo, que foi com o vilão Moonshade, que era um clone do Cavaleiro da Lua que foi criado pelo vilão Magus, que era a versão maligna do herói Adam Warlock, e foram 4 edições do Cavaleiro da Lua para derrotar o Moonshade. Moonshade juntou-se ao Doppelganger de Frank Richards, e o Moonshade escapuliu e tentou absorver a ausência e os poderes de vida de Franklin. Eles foram perseguidos pelo Cavaleiro da Lua, que conseguiu impedi-los de absorver todos os poderes de Franklin. No entanto, Moonshade pegou o poder que eles haviam absorvido, usou alguns para matar o Doppelganger. Frank começou a absorver todos os Cavaleiros da Lua de toda a realidade. Mas no quadrinho seguinte fica interessante, pois o Moonshade começa a viajar pelo multiverso da Marvel, pois o Moonshade vai caçar as variantes do Cavaleiro da Lua e ele vai atrás. Então eles vão para a primeira Terra, que é a Terra 9209, e lá eles encontram a primeira variante do Cavaleiro da Lua, que é o Dark Maul, ou traduzido como Lua Negra. Ele era um herói de Scarlet City, que após anos de aposentadoria, foi um dos homens que o Moonshade absorveu enquanto estava lutando contra o Cavaleiro da Lua na sua conquista para absorver todos os suplementos do multiverso. E sim, o Lua Negra ele foi inspirado no Batman na DC Comics. Depois, eles foram para a Terra 92942, e lá eles encontram o Bonfeng,
que era a variante vampiro do Cavaleiro da Lua. Mas aí aparecem várias variantes do Cavaleiro da Lua que estavam em guerra. Mas aí Moonshade absorveu todas essas variantes de uma só vez e tinha até Atlantis como Cavaleiro da Lua, para ter ideia. Olha só como Moonshade estava ficando poderoso. Depois disso, eles foram para a Terra 42992 e lá eles encontraram o Homem da Lua e o Garoto da Lua. Sim, eles são Batman e Robin desse universo. O Moonshade proclamou que este era o penúltimo lugar que eles absorveriam as variantes do Cavaleiro da Lua. Mas os X-Men trouxeram o Cavaleiro da Lua e o Moonshade de volta para a realidade deles e para tentar conseguir dar um jeito no vilão. Isso aconteceu em Max Spector Monkey Knight número 43. Mas na edição número 44, o Monfang foi derrotado pelo Doutor Estranho e pelo Reed Richards através da Joia da Alma. Mas o Cavaleiro da Lua pede ajuda ao Quarteto Fantástico e o Doutor Estranho, pois o corpo dele está com um demônio que está fazendo seu corpo se desintegrar ainda vivo. Então, o Doutor Estranho usa o Olho de Agamotto e outras magias para curar o Cavaleiro da Lua e conter o demônio, e finalmente conseguindo matá-lo com um tranquilizante. Ele informa ao Cavaleiro da Lua que precisa de uma amostra de tecido da fonte de infecção. Lembra das personalidades do Max Spector, o Steve Grant e o Jake Lockley? Então, em 2010, ele acabou piorando, pois ele teve novas personalidades. Desta vez foi dos heróis Capitão América, Homem-Aranha, Echo, Wolverine e o Homem de Ferro. E ele ainda conseguiu ter os poderes desses heróis ainda juntos. A coisa ficou tão feia que Max Spector precisou ficar em um psiquiatra ilusionário. Na verdade, foi Khonshu que enviou para lá, projetado para desgastar a última mente de Mark. Desta forma, liberado seu corpo para Khonshu habitar e usar para entrar em nosso mundo. Mas na realidade era tudo um cenário imaginário, usado para curar Mark de sua insanidade. Nele, Mark teve um confronto com suas personalidades alternativas e percebeu que, para se tornar inteiro novamente, se tornando um só com elas, ele não poderia simplesmente ignorá-los, mas teria que abraçá-los, como foi visto no quadrinho Monkey Knight volume 8, número 9. Depois de retornar ao hospital, ele esmagou a cabeça de um Khonshu ilusionário e assim reconciliou sua doença, ganhando controle sobre suas outras personalidades de uma por todas, como foi visto no quadrinho Monkey Knight volume 8, número 14. Então ele só teria duas personalidades. De noite ele seria o Cavaleiro da Lua, que é o vigilante da noite e caçaria os bandidos e outras criaturas, e de dia ele seria o detetive conhecido como Mr. Knight, ou Senhor da Lua. Ele investigaria qualquer crime que a polícia não conseguiria investigar. O Mr. Knight apareceu pela primeira vez em Monkey Knight volume 7, número 1, 5 de março de 2014. Mas, e se eu disser que o Cavaleiro da Lua ficou muito, mas muito poderoso nos quadrinhos recentemente? A Marvel lançou uma nova coleção de quadrinhos do Cavaleiro da Lua, e vou falar a verdade, tá muito bonito demais esses desenhos, mas foi na HQ Monkey Knight volume 9, número 2 que acontece isso. Na Missão da Meia-Noite, o Senhor da Lua, que é uma das personalidades do Cavaleiro da Lua, e Reese, que é uma vampira e parceira dele, fazem o lanche noturno discutindo sobre os idosos possuindo, atacando aleatoriamente, quando o homem ensanguentado chega, tendo sido atacado do lado de fora por um grupo de idosos. Sim, idosos. Então, aparece uma pessoa chamada de O Soldado. Ele informa o Senhor da Lua dos detalhes do ataque, concluindo como desvio ao padrão, e atesta sua própria mãe entre os agressores, que eram todos colegas inquilinos em seu prédio. Enquanto Mr. Knight continua os primeiros socorros, o vampirismo de Reese fica sedento e com a visão de sangue de Soldado e sai preocupada para não atacar o homem. O Soldado leva o Mr. Knight ao seu bloco de apartamento para interrogar sua mãe e passar pelo zelador Halley, do quem o Mr. Knight imediatamente suspeita, e ele está correto. Como Halley explicou sua capacidade de controlar as pessoas com seu sol, o Senhor da Lua deduziu que ele adulterou o abastecimento de água do prédio para controlar assim todos os inquilinos idosos, os únicos vulneráveis ao contaminante diluído. Incapaz de ferir espectadores manipulados, um impasse acontece e Soldado pega uma arma enquanto está sob o feitiço de Halley, deixando o Senhor da Lua sozinho contra a multidão. Usando a lógica, o Senhor da Lua convence o Halley a desafiar para um duelo, oferece para desafiar os poderes de controle da mente do zelador. Intrigado, Halley dá ao Senhor da Lua uma amostra do sol não cortado que é raspado em um dardo crescente.
E aqui as coisas vão ficar nojentas. Se alguém estiver comendo ou bebendo assistindo esse vídeo, é melhor parar nessa parte do vídeo e pegar um saquinho de vômito agora, pois essa parte do vídeo é nojenta demais. Como eu disse antes, o Senhor da Lua deixou o vilão tirar o seu sol com seu dardo crescente. E aí, vocês não vão acreditar, o Senhor da Lua, ele lambe e engole o Senhor do faxineiro Harley. Meu Deus, esse tem coragem. Mas depois dessa cena, tem uma cena de terror muito macabra. Olha, o faxineiro Harley, ele é puxado na mente do Max Spector. Ele é arrastado ainda. Nós podemos ver que lá é super escuro e só tem uma luz por lá, que é a luz da lua, que ainda dá medo. E lá que o Cavaleiro da Lua que mande na mente do Max Spector, como se fosse um deus. E olha que assustador, a mente do faxineiro ela é enrolada em faixas igual a de múmias. E a mente do faxineiro Harley é presa em um sarcófago do Egito Antigo igual ao dos faraós. Ele é guardado e tem outros sarcófagos que são as outras personalidades do Max Spector. E o Cavaleiro da Lua só vai soltar essas personalidades quando ele permitir. E olha pessoal, o Cavaleiro da Lua conseguiu derrotar um cara sem mover nenhum músculo do seu corpo, apenas usando sua mente e também engolindo coisas nojentas. Ou seja, o Cavaleiro da Lua é um dos heróis mais poderosos da Marvel. E aí todos que estavam sendo controlados pelo faxineiro foram libertados. E o faxineiro ficou jogado no chão sem dizer nenhuma palavra, apenas dizendo a palavra Lua, Lua e Lua. E sua mente vai ficar para todo sempre na mente do Cavaleiro da Lua. Ou até que chegue um novo quadrinho que ele seja libertado de lá. Mano, isso lembrou muito o que o Motoqueiro Fantasma faz com os bandidos e os caras maus. O traje original do Cavaleiro da Lua incluía uma armadura de Kelva. Ele tinha um sistema de rádio bidirecional embutido para que Spector pudesse chamar Downshup, que normalmente fornecia um backup em um helicóptero. Spector mais tarde atualizou Kelva para o adamante, o metal mais forte da Marvel, que o Wolverine tem nas suas garras. E Downshup adicionou lançadores de dados a manoplas. Mais recentemente, ele adicionou uma lanterna para poder explorar lugares mais escuros como o metrô. A roupa do Cavaleiro da Lua é mística, pois ela é do deus da lua Khonshu, mas o Cavaleiro da Lua conseguiu fazer outros tipos de traje. Ele tem uma sala cheia de trajes, igual ao do Homem de Ferro. Esses trajes ficam na sua nave em formato de lua. Não, as armaduras do Cavaleiro da Lua não ficam na nave lunar, que é o nome da nave do Cavaleiro da Lua. Elas ficam em um lugar que lembrou muito, mas muito a Batcaverna do Batman da DC. E lá também fica todos os apetrechos do Cavaleiro da Lua, armas, armaduras e etc. E tem até um mordomo protegendo o local que se chama Samuel, que lembrou um pouco o Alfred. Foi na HQ Moon Knight, volume 5, número 5, que aparece pela primeira vez, eu acho, a Batcaverna do Cavaleiro da Lua, ou melhor, Lua Caverna. O primeiro traje é o traje, como eu disse, é do adamante, o metal mais forte da Marvel. Ele também tem o traje de carbonátil, assim ele ficaria bem protegido contra balas e outras armas poderosas. Ele espancaria qualquer bandido ou ameaça do mal. O traje tinha vários recursos identificados, lançadores de dados crescentes em seu pulso, linhas de cabo crescente usada para balançar ou agarrar, jatos de salto, tocha de corte a laser e alguns outros recursos. O herói é rico e usa sua fortuna para combater o mal. Ele tem um jato em formato de lua, ele tem um helicóptero e um barco e uma moto, tudo em formato de lua. E ele tem muitas armas, mas as suas preferidas são seus famosos boomerangs em formato de luas, chamados de dados crescentes, que ele usa em todos os quadrinhos da Marvel. Ele também tem uma arma de escalar paredes igual aquela do Batman também. O Cavaleiro da Lua já fez parte de muitos times de heróis. A sua primeira formação foi com os Defensores em 1977. Depois, ele se juntou com os Vingadores da Costa Oeste em 1987. Depois, ele fez parte dos Vingadores Secretos e, por fim, os Vingadores. Mas, muitas vezes, ele foi expulso por ser doidão por causa das suas personalidades e por causa de Khonshu. Os heróis evitam o Cavaleiro da Lua de entrar nas suas equipes. Mas, o Cavaleiro da Lua luta com os bandidos à noite, é rico, tem muitos apetrechos, tem até seus boomerang, fazem dele ser uma cópia gigantesca do Batman lá da DC. Sim, pessoal, muitos fãs consideram que o Cavaleiro da Lua é uma cópia gigantesca, 100% cópia do Batman, mas tem alguns fãs que consideram o Cavaleiro da Lua como a inspiração dele. Pois olha, o Batman ele veste preto para assim que os bandidos tenham medo dele,
para assim ele pegar os bandidos de surpresa. Já o Cavaleiro da Lua, ele veste branco, pois olha só o seguinte, olha só o que ele disse, abre aspas: quando eles virem o branco, não importa que eu seja um bom alvo, suas mãos vão tremer tanto que eles não vão me acertar, fecha aspas. E olha só, ele tem um nível de força de 2 toneladas, ele ainda usa muitas armas no seu corpo, e ele bate e espanca os bandidos até não aguentar mais, chegando até a ser violento em suas histórias, voando sangue por todos os lados, é muita tortura. O Batman, ele até assim nos seus quadrinhos, batendo os bandidos, mas ele não é assim tão sanguinário. Então, essa é a diferença do Cavaleiro da Lua pro Batman. E outra diferença do Batman é que o Cavaleiro da Lua, ele tem um licenciado para a vingança. Sim, ou seja, toda essa palavra que o Batman fala pro filme deve se passar pro Cavaleiro da Lua, pois ele tem uma licença para matar. Que doideira! E mais uma coisa, no quadrinho Vengeance of the Monkey Knight número 4, aparece um cara que lembrou muito, mas muito Espantalho da DC, que é um dos vilões mais famosos do Batman. Comenta aí que esse carinha lembrou muito, mas muito Espantalho, ele lembrou demais. Agora vamos ver os poderes e habilidades. O Cavaleiro da Lua é imortal, tipo, se uma bala ou uma arma atravessar o seu corpo, ele não vai morrer. E ele é um excelente lutador, ele tem 2 toneladas de força, como eu disse antes. A sua capa pode planar, e quando ela plana, ela fica em formato de uma lua. É muito bonito nos quadrinhos, mas ele não voa, e ele pode espalhar sua capa e retardar sua descida de grandes alturas. Até certo ponto, ele pode controlar sua queda. Como deve ser flexível, o manto não é blindado. Del Champ criou o manto. Ele também tem um cajado que se separa em 2 tacos mais curtos, ligados por uma corrente, para emendar uma arma ou membro, ou para alongar um arco de deslocamento do taco, e portanto sua força, o gancho sai de uma extremidade e com o cabo conectado, permite que o Cavaleiro da Lua suba, desce ou gire em torno de um ponto fixo. Pesa 12 libras, 5,5 kg e tem 12 polegadas. 13 centímetros de comprimento. Quando não está em uso, cabe um coldre na panturrilha esquerda. Melhorias posteriores incluem a atualização do aço inoxidável para adamante, incorporado o cabo com gancho e adicionado a opção de estender até 242 centímetros, 8 pés de comprimento. Ele possui também 22 pistolas que disparavam dados crescentes com cabos que lhe permite agarrar, tropeça ou prender seus inimigos na superfície. Este tinha força suficiente para empurrar um homem de volta para uma parede e prendê-lo. As habilidades do Cavaleiro da Lua variam de acordo com as fases da Lua, cheia, nova, minguante e crescente. Durante a lua cheia, por exemplo, o Cavaleiro da Lua tem as suas habilidades incrivelmente ampliadas, podendo, por exemplo, suportar um peso de 2 toneladas e se tornando quase invisível, e pode até ter visões do futuro. Mas se a lua é minguante, os seus poderes estão fracos. Até as personalidades de Max Spector parecem as faces da lua. Já perceberam isso, galera? Fora dos quadrinhos, o Cavaleiro da Lua já apareceu em outras mídias. Em jogos, o Cavaleiro da Lua já apareceu em muitos jogos, como Lego Marvel Super Heroes 1 e 2 e outros jogos da Marvel também. Nas animações, ele apareceu em Vingadores Heróis Unidos. Ele também fez uma aparição no desenho do Homem-Aranha de 2017, o Homem-Aranha Cara de Ben 10. Nos filmes, ele não apareceu ainda, mas nas séries, agora no dia 30 de março de 2022, quarta-feira, ele vai aparecer na sua própria série do Disney Plus, Cavaleiro da Lua. Abrace a sua loucura. Essa série está tudo para dar certo, e pode ser que veremos toda a mitologia do Cavaleiro da Lua nessa série, e serão 6 episódios ao todo, e ela adaptará os quadrinhos do Cavaleiro da Lua de 2014. Então não perca, nessa quarta-feira agora é a estreia da série do Cavaleiro da Lua no Disney Plus. Uma curiosidade: quando as HQs do Cavaleiro da Lua chegaram ao Brasil pela primeira vez em 1982, na revista Almanac Premiere Marvel número 3, o Cavaleiro da Lua tinha outro nome na época. Ele era chamado de Lunar, o Cavaleiro de Prata, mas depois mudaram o nome para o nome certo, que é Cavaleiro da Lua, em quadrinhos mais recentes, que é o certo a se fazer. E essa é toda a história de origem do Cavaleiro da Lua. Eu espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, bro.